Olá! Grande e forte abraço para você, Junior. Como é que você está, hein? Beleza demais? 100%? Como é que tá a sua caminhada, hein? Deixa eu dar uma baixada aqui na musiquinha aqui que a gente vai colocar agora aqui, ó. E aí, tranquilão demais? Peraí, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Peraí. Agora sim, dá para te cumprimentar legal. Tudo bem? Tudo em paz? Tranquilão? Firme e forte? Buscando a presença de Deus nesses dias em que você está recolhido e não encolhido? Tá tudo tranquilo? Deus te abençoe. Falar nisso, eu quero mandar um forte e apertadíssimo abraço virtual para o nosso irmão Guga Gustavo. Ei, Guga, Deus te abençoe aí, você, Leiloca. Olha que eu tô bonito. Quem é? Sou eu mesmo! É o tio Guga! Cheguei, hein? Cheguei, gente, finalmente! E Davi, Deus abençoe em orações por vocês aí, beleza? Deus no controle sempre, rapaziada. Então, hoje sabe o que a gente tem? Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Então, o nosso irmão Paulo, queridaço, ele está preso. E agora ele vai se apresentar diante do rei. O que é que vai acontecer nesse capítulo, nessa história interessantíssima? Sabe o que a gente vê? A manifestação do favor, da graça, da misericórdia de Deus. Ó, corre lá então, pega a sua... cabeção, você veio para cá sem Bíblia? Corre lá, vai buscar a sua Bíblia enquanto você vai. Tem música! Estou te esperando aqui! Se o mundo tenta me parar, eu não vou desanimar, eu confiarei em ti. E se no deserto eu passar, eu não vou desanimar, eu confiarei em ti. É isso aí, sem desanimar, animados, fortalecidos no Senhor. Capítulo 26 do nosso livro de Atos. Atos dos Apóstolos, o início da igreja, a organização da igreja de Deus. Vamos lá? Mas para eu falar do capítulo 26, nós precisamos voltar em alguns capítulos anteriores aí. Nós vamos precisar recapitular algumas lições que você já ouviu aqui. Sabe por quê? Para entendermos o que Deus pretendeu com a prisão de Paulo, do apóstolo Paulo. Olha, Paulo foi preso em Jerusalém sob as acusações dos judeus tradicionais. Isso está lá no capítulo 21. Ele já sabia que isso ia acontecer. Lá no capítulo 21, versículo 13, enquanto ele conversava, ele disse assim, então ele respondeu, Paulo, né? Que fazeis chorando e quebrantando meu coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até por morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. Paulo já sabia disso. Agabo já havia profetizado, se amarrado com o cinto de Paulo, dizendo, olha, assim farão ao dono desse cinto. Paulo afirma que está pronto, não só para ser preso e sofrer qualquer situação adversa, mas até mesmo morrer pelo nome de Cristo. No fundo, ele pretende cumprir toda a vontade de Deus, no versículo 14, como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. A vontade de Deus sempre irá se cumprir na humanidade, principalmente nos filhos dele, naqueles que temem ao Senhor. No capítulo 20, versículo 23, ele já sabia, como eu disse anteriormente, ele diz assim, me esperam cadeias e tribulações. Paulo já confessou para ele mesmo, em nada sua vida é preciosa, a menos que eu complete a carreira e o ministério recebido do Senhor. Ele faz essa afirmação lá em Atos,
20 e 24. Olha, importa que eu sirva a Deus. Paulo reafirma que cumpriu o seu papel missionário, anunciando os desígnios de Deus. Ele fala assim, tudo que eu tenho feito é proclamar a graça de Deus por meio do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que nos salvou é ele que eu prego. Por isso, sabe que será levado para Roma para testemunhar do Senhor. Sabe por quê? No capítulo 23, no versículo 11, quem se posiciona ao lado de Paulo, olha só o que está escrito aqui, ó. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ao lado de quem? Ao lado de Paulo, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. Paulo está preso, foi levado de Jerusalém para Cesareia, está lá numa torre, num lugar onde os presos eram confinados, numa casa de cárcere, e aí o Senhor ao lado de Paulo, a voz audível, entendível e cumprível por parte do apóstolo, dizendo assim, olha, você vai lá falar da mesma forma como você falou em tantos lugares pelos quais você passou. Importa que você proclame a graça de Deus e que esse evangelho, o evangelho salvador, chegue aos gentios. Diante de seus acusadores, Paulo sempre cuidou de dar o testemunho da sua fé e esperança na ressurreição. 24:15. Lá para frente, ele vai dizer assim, rei, quando ele estiver conversando com o rei, é porque eu creio na ressurreição e eu creio na ressurreição de Jesus Cristo. Claro, se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé inútil. Nós estamos crendo em alguém que apagou e já era. Não é esse caso. Jesus está vivo, forte no nosso coração, na nossa mente, naquilo que a gente faz, na palavra dele, que é viva e eficaz a nós. Olha que bonito na camisa do Homem-Aranha. Eu sou da geração do Homem-Aranha, mas as primeiras gerações. Hoje, mais fortinho, mais gordinho, aposentado. Esquece essa parte, corta. Vamos andar. Por questões políticas, Paulo permanece preso, embora as acusações dos judeus perante o governo romano fossem infundadas. Olha só o que os judeus estão fazendo. Eles vão lá, acusam Paulo de um tanto de coisas das quais eles não podem dar provas, e o governo romano, naquela época, assim, tudo que estava relacionado à política, nós precisamos lembrar que aquela região da Palestina, aquela terra de Israel, ele está sob o governo, sob o jugo do Império Romano. Ele domina aquela região. Depois a gente vai ver lá na região das Decápolis, 10 cidades juntas, aquilo tudo pertencia ao Império Romano. E aí, nada que acontece no contexto político pode acontecer por livre e espontânea ação e vontade das pessoas. Tudo precisa se subordinar, se submeter ao domínio do governo. As questões religiosas, até que eles deixavam assim mais de lado, não se importavam muito, não davam muita trela a nada, mas para as questões políticas, sim. E quando Paulo ele é preso pelos judeus, o pau quebrou na cidade, virou aquela confusão e o povo queria bater em Paulo, matar, e ficaram loucos e começaram a rasgar a roupa, começaram a dar um sapateado, tiveram um faniquito. Ele aqui, socorro, judeu, você vai lembrar dessa parte lá atrás. E aí a guarda chega, resgata Paulo do meio daquela turba violentíssima. O que é uma turba? Pessoas motivadas por uma razão e em total descontrole, sai quebrando tudo. Você sabe de algum fato aí recente que pode trazer à memória essa ilustração? Então, é aquilo ali. Um descontrole, uma confusão, e Paulo ia ser morto, então os guardas entraram lá, o retiraram, e ele, então, é preso. Na hora que ele vai ser preso, ele fala assim, para aí, eles iam bater, né, em Paulo, ele seria açoitado, e aí o que ele fala e faz, então? Olha só, vocês não podem bater em mim, vocês não podem me prender, eu sou um cidadão romano. E aí eles vão levá-lo para outra autoridade, né, Félix, Festo, e aí depois até ele chegar em César, em Roma, seria então apresentado a Nero,
que é o imperador da época. Paulo apela para o tribunal romano de César, né, que é o imperador de Roma, e assim cumprirá a palavra de Deus. 25, capítulo 25, a semana passada foi dito isso, né? Versículo 11 e 12, depois você dá uma lida aí, eu quero ganhar tempo aqui. A lei romana, ela não condenava ninguém sem antes de uma acusação formal. Eles não concordavam ou não condenavam à morte, por questões religiosas principalmente, assim, de forma direta, né? Eu pego aqui, vou matar, vão, então vão. Eles não faziam isso, mas entendiam ser injustos os açoites. Vai entender? Os romanos chegaram um tempo em que eles lidavam com os cristãos e diziam assim: nossa, a gente vai matar esses caras porque eles estão falando que creem em um Jesus, em alguém que está morto, que ressuscitou, conversa confusa essa deles. Nossa, coitado, eles são tão frágeis, né? A gente não vai matar, não, mas a gente vai dar uma boa surra neles. Então, eles eram açoitados, ficavam presos, né? Perdiam seus trabalhos, enfim, passavam por uma situação assim complicada, né? E Paulo não se encontra injustiça pelas autoridades romanas. Atos 25, 18, olha só o que diz lá no 25, 18. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que se suspeitava. Isso aí já é a autoridade romana contando esse caso, ele está contando para o rei. Isso falou assim: esse cara está preso aqui, o povo deles quer, porque quer que ele seja condenado e morto, mas a gente olha para cá, olha para lá e não consegue encontrar nada para a condenação dele. E ele é um cidadão romano, apelou para o tribunal de César, eu preciso mandar ele para o tribunal de César, mas eu não posso mandar ele para o tribunal de César sem ter uma acusação formal para fazer, e a gente não consegue. Um fato chama a atenção. O projeto de justiça romano precede dos judeus, porquanto aqueles não querem acusar sem provas. Os romanos não querem acusar sem provas, mas os judeus não se importam em descumprir o mandamento de Deus. Atos 25, 7. Você vai ver assim: comparecendo rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Ora, o 9º mandamento, ele fala a respeito disso. Você lembra aí? Não levantar falso testemunho, estamos certos? Estamos corretos acerca disso? Então, olha só, os judeus que conheciam a lei, conheciam a proclamação da lei de Moisés, né, acerca daquilo, dos mandamentos que eles deviam seguir, defendiam tanto a religião, olha, religiosidade sem temor de Deus e sem finalidade. É aquele sal sem sabor que Jesus falou, sabe? Lá em Mateus 5,13. Então, o que adianta ser um religioso? O que adianta dizer aos 4 ventos que tem muita fé, se a sua fé descumpre os preceitos de amar ao próximo e de cumprir a lei de Deus? De nada resolve. Esse é um segundo ensinamento. Vamos lá, capítulo 26, propriamente dito. Esse é o capítulo nosso de hoje. Olha só, o testemunho de Paulo diante do rei Agripa II, um judeu que conhece o assunto do qual o apóstolo lhe fala. Agripa, ele vem da descendência de Herodes Agripa. Era uma dinastia de reis, né? Lembra aquele Herodes que mandou matar as crianças na época de Jesus, de 2 anos para baixo? Então, esse menino descende desse Herodes. Ele vem até ser filho de o Agripa I, e agora o Agripa I morre e ele assume o trono mais ou menos com 17 anos. O imperador romano não queria muito colocar na conta dele para que ele fosse esse imperador, mas acaba deixando que ele faça isso. Então, ele ascende a algumas cidades, né, da região da Palestina. Você tem um imperador geralzão, dominando toda a terra, todo o país, todo o território, e alguns governantes e algumas províncias, né, e subgovernadores. Então, vai fracionando, né? E esse Agripa, ele era um rei sobre algumas colônias, sobre algumas partes do todo da terra. E ele é judeu. Então, quando Paulo vai conversar com Agripa, ele, opa,
esse cara aqui eu vou fazer com que ele se lembre dos mandamentos de Deus, e aí então ele vai poder testemunhar para ele. Paulo fala da promessa messiânica, a promessa feita aos patriarcas e estendida à geração futura. Ele trouxe à memória aquilo que dá esperança. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, 21, diz isso. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quando Paulo vai conversar com o rei Agripa, ele fala assim: ó, rei Agripa, eu sei que você é muito versado, você sabe tudo sobre a lei dos judeus. Então, eu fico feliz demais em poder conversar contigo a respeito disso. Paulo vai falar 3 vezes com autoridades no momento em que ele está preso. Por 3 vezes ele conversa com as autoridades. E olha só, nas 3 vezes ele não se ocupa de fazer uma defesa. Eu sou inocente, estou preso aqui injustamente. Esses caras, olha só, eu sou judeu também. Eu tinha rapado a minha cabeça, feito a purificação, estava lá no templo trazendo a minha oferta. Oh, que injustiça! Tenham piedade de mim. Nada disso. Sabe como que ele fala? Para convencer essas pessoas, essas autoridades, o tempo todo ele fala de como ele se converteu, de como ele encontrou Jesus Cristo, de como ele foi encontrado por Jesus, que ele era um perseguidor da igreja, que ele perseguia os cristãos, que ele consentiu na morte de Estevão, que ele estava lá quando ele viu Estevão morrer e ele não fez nada. E que aí depois ele teve um encontro todo especial com o Senhor, ele teve um encontro todo especial com Jesus, que o chamou pelo nome e disse assim: por que você me persegue? E ele fala assim: quem é você? Eu falei: eu sou Jesus que você persegue, e agora eu tenho uma outra missão para você, eu tenho uma outra vida, uma outra realidade para você. Olha só, preso e acusado por causa do nome de Jesus, e ele não se ocupa de fazer uma autodefesa, de batalhar a sua defesa, as suas razões, senão de dizer que ele foi salvo por Jesus Cristo e por conta dessa salvação que ele alcançou, ele também quer proclamar o nome de Jesus Cristo, quer falar dessa salvação de Jesus para todos quanto ouvir. E agora, o legal de tudo é que ele está falando, ou ele fala nesse momento, para as autoridades, grandes autoridades romanas, governadores. Paulo dá, então, testemunho da razão do seu chamado e qual o evangelho pregava, a saber, o evangelho do arrependimento. É a mesma palavra que João Batista levou lá no deserto, voz do que clama no deserto, endireitai o caminho. João Batista, primo de Jesus Cristo, que o precedeu, fazendo ali, então, aquela preparação para que as pessoas pudessem ouvir do evangelho. E o que é o evangelho, se não crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados? Agora, anos depois da morte de Jesus, Paulo continua e faz aquilo com a mesma palavra que João deu lá no deserto, e nós também, como Igreja do Senhor, ainda hoje dizemos para as pessoas que estão ao nosso derredor: faz isso, né? Você prega, né? Então, nós dizemos às pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados, entregar o coração para Jesus e viver, então, uma eternidade feliz ao lado de Deus, porque Jesus é o único caminho, a única via de salvação. Então, ele está dando essa palavra, ele está falando dessa forma. Ele destaca para as autoridades a razão pela qual os judeus o haviam prendido. E eles o prenderam por quê? Anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. A mesma mensagem de João lá. Eu estou aqui no capítulo 26, versículo 20. Olha o que diz o 21. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram me matar. Ele está contando essa história para o rei Agripa. E fecha assim: mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho. Preso, eu continuo testemunhando, tanto a pequenos
como a grandes. Então ele está dizendo para o rei, os pequenos ouviram essa mensagem, e você, rei Agripa, grande autoridade, também agora está ouvindo. Nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Ele dá um tapa na memória do rei e daquela comitiva que estava do lado dele. Essa Berenice aí que a gente ouve falar é irmã desse rei Agripa, é um tumulto, ela é uma judia também, obviamente, né? E ela é adúltera, ela já está no terceiro casamento, uma confusão danada, e inclusive diz os historiadores que ela viveu um tempo com esse próprio rei aí, que seria um relacionamento incestuoso de irmã com irmã, uma confusão. Gente sem Jesus Cristo só se mete em enrascada e só faz coisa errada. E olha só, continuando aqui. Paulo, então, ele é interrompido no discurso da sua defesa perante o rei pelo governador Festo. Festo vira para ele e fala assim, você está louco, Paulo? Que conversa fiada é essa que você está falando aí? Você está delirando, porque você é um cara muito inteligente, você sabe muita coisa, mas isso está embolando os fios da sua cabeça, está cheio de fio desencapado aí, meu filho, fechando curto-circuito. E aí, o que ele faz? Ele transfere para o rei Agripa a mensagem que confronta. A verdade que ele sabe. Lá em Atos, então, no versículo 27, perdão. No versículo 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Você sabe do que eu estou falando, rei. Você sabe que eu estou falando de decência. Você sabe que eu estou falando de respeito. Você sabe que eu estou falando de ética. Você sabe que eu estou falando de moral. E isso tudo estabelecido pelos padrões da lei de Deus, porque você já ouviu a respeito disso. Então, eu quero saber de você se você se lembra dessa mensagem, ô rei Agripa. Ou se a gente precisa, de alguma maneira, trazer isso ainda mais vivo à sua memória. Você sabe a palavra que os profetas disseram, ó rei. E aí ele coloca o rei num verdadeiro confronto com a verdade. O evangelho faz isso, né? Você já foi confrontado pelas verdades da palavra de Deus? Um belo dia você fez alguma coisa assim que estava contra aquilo que a palavra ensina, e quando você foi ler na Bíblia, você pequei, pisei na bola. Opa, ou eu tenho feito algo que é contrário à palavra de Deus? Certamente que sim, ó Júnior. E nessas horas o que a gente faz? O que a gente faz? Aquilo que Paulo propõe aqui. Se arrepende, pede perdão a Deus e deixa de fazer. Muda a conduta. E o rei se manifesta a Paulo de que jeito? Numa palavra de deboche. O rei vira para ele e fala assim, ô Paulo, se você continua falando mais um segundo na minha cabeça, eu viro cristão. Ó, quais? Fala com ele, quase que você me convence a ser crente, hein, Paulo? Já pensou se você continua? O evangelho faz isso também, porque ele incomoda. O rei foi incomodado por essa palavra de Paulo. Quando ele dá essa pancada direto, um cruzado de direita, ele fala assim, rei, você está lembrado do que os profetas falaram? Certamente que está, rei. Você sabe como é que é. E aí o evangelho provoca esse efeito de incomodar. E faz com que o cara tente sair de lado, escorregando, né? Mas isso aí está previsto, está no script. O efeito da palavra pregada, ninguém que tenha rejeitado Jesus Cristo se apresentará diante do trono de Deus desculpável. Ninguém. Ninguém se apresentará diante de Deus dizendo, Deus, eu tenho que entrar no seu céu aí, porque eu ouvi a palavra, mas você sabe, camarada, eu vivia num lugar difícil demais da conta. Eu vivia na periferia, né? Eu morava em Ribeirão das Neves, né? Eu morava num bairro que eu não ajudava muito. Oh, Deus, abre a porta aí e deixa eu cair para dentro. Não vai funcionar assim. Se não for pela via do evangelho, pelo arrependimento e a entrega do coração e da alma a Jesus Cristo, buscando a santidade,
ninguém verá a Deus. Caminhamos? E a resposta de Paulo para o rei é direta. Tanto o monarca quanto a sua comitiva precisam de salvação. Olha aí o que ele diz no versículo 29 do capítulo 26. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, depois que o rei falou assim com ele, assim, ó. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Tem algumas traduções que dizem assim: quase, Paulo, com tanto que você falou na minha cabeça, quase que eu viro crente. E aí, no versículo 29, Paulo responde ao deboche dele, ou à colocação do rei, com a seguinte afirmativa. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Então ele diz assim: tomara que todo mundo ouvisse a palavra de Deus e se convertesse como eu me converti, e que eles sejam livres de ficarem presos como eu estou aqui agora. Então, meus amiguinhos, meninos e meninas do Senhor, você que está me ouvindo, ninguém pode se apresentar desculpável diante de Deus. O evangelho está aí, está sendo pregado, as pessoas ouviram, grandes e pequenos, e eles sabem que só há uma salvação, só há um caminho, que é Jesus Cristo. Na verdade, todos nós precisamos dessa salvação. O rei Agripa reconhece a inocência de Paulo. No capítulo 26, versículo 31, ele se retira, eles falam: cansei de ouvir você, Paulo, agora eu quero mais não. E aí ele sai andando lá e fala assim, aqui, esse cara, se ele não tivesse se dirigido ao pedido para ir lá para Roma, ele seria liberto, a gente poderia soltá-lo, etc. e tal. O rei Agripa reconhece a inocência de Paulo, então, e o propósito de Deus sempre se cumpre. Não é porque o rei Agripa acha que ele é inocente, mas porque Paulo definitivamente precisa ir para Roma. Vamos para algumas aplicações, então? Primeiro, tal como Paulo, precisamos nos dispor e se entregar ao serviço do Senhor. Nós precisamos ser como eles, nós que fomos remidos no sangue do Cordeiro, nós que servimos a Deus, necessitamos de fazer como Paulo fez e ousadamente proclamarmos a salvação em Cristo. Segundo, testemunhar a salvação em Cristo Jesus, dizer tudo quanto temos visto e ouvido da parte de Deus. Pedro já havia falado isso lá no discurso, quando ele e João são presos por causa daquele milagre que acontece com um cara lá na Porta da Formosa. Você está lembrado? O cara ficava lá pedindo esmola e Pedro fala com ele assim, Pedro e João falam com ele assim: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus levanta. Isso deu um badauê danado, e aí eles foram presos também. E quando estavam diante do Sinédrio, os caras falaram assim: com que autoridade vocês estão falando isso aí? Fala aí, velho. Com que autoridade vocês estão falando isso aí? Fala aí, velho. Aí ele falou assim: olha, é no nome de Jesus que nós fizemos tudo isso aqui. E eles falam assim: vocês não vão falar mais em nome de Jesus, não, combinado? Senão vocês vão apanhar até rir. Eles falam assim: olha, o que vocês acham que importa? Servir a Deus ou servir aos homens? Porque nós não podemos deixar, Atos 4:20, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Você, Júnior, você que me escuta, tem falado do que tem visto e ouvido e visto acerca da salvação do Senhor? Você precisa fazer isso. O mais importante é a justiça de Deus, mais uma outra aplicação. O mais importante é a justiça de Deus e não a minha própria justiça. Com isso, Paulo dá um forte e relevante testemunho acerca da fé e da salvação em Jesus Cristo para as autoridades romanas. Lembra que Deus falou? Olha, Jesus, né? O Senhor encostado ao lado de Paulo falou assim: você vai lá para Roma e você vai testemunhar para aquelas pessoas que estão ali sobre o poder que há no meu nome. Então, Paulo vai cumprir esse papel, porque esse é um desígnio, uma vontade de Deus. Guardar e cumprir os mandamentos de Deus, de nada valerá a minha fé, que atribuo ser em Deus, da minha fé que eu atribuo ser em Deus,
se eu não demonstro na teoria e na prática o amor ao meu próximo. Os judeus, eles não tiveram nenhum temor em denunciar falsamente o apóstolo Paulo. E com isso, descumpriram o 9º mandamento de Deus, que é não levantar ou não dizer ou não estabelecer um falso testemunho contra o seu irmão. Ora, se eu digo que sirvo a Deus, a teoria precisa estar condizente, ser igualzinho à prática, senão não é. Qual o propósito de Deus na prisão de Paulo e seu julgamento em Roma? Muitas pessoas ouviram o testemunho do evangelho pregado por Paulo nos lugares onde ele passou. E olha, os teólogos, os comentaristas aqui, eles aceitam até que soldados romanos tenham ouvido desse evangelho e se tornaram proclamadores disso. E é uma verdade, sabe por quê? Quando Pedro chega lá na Ásia Menor, na região da Ásia Menor, ele vai escrever lá na primeira carta de Pedro para as pessoas que eram perseguidas ali naquela região. E sabe o que ele diz? Vocês precisam ter esperança em Deus. Vocês estão sofrendo aflição aqui, mas tenham esperança. E qual a aflição que eles passavam? Eles perdiam tudo a partir do momento que se convertiam. Perdiam o emprego, perdiam o relacionamento da família, eram expulsos de casa, não podiam se casar, não podiam estabelecer comércio, porque agora confessavam o nome de Jesus. E olha que interessante, os teólogos, os que comentam, falam assim, olha, pode ser até que soldados romanos que ficavam lá cuidando de Paulo na prisão, que o ficavam assistindo, tenham ouvido falar de Jesus Cristo, certamente que sim, Paulo não ia perder essa oportunidade, e tenham também se convertido. O evangelho ele é fantástico. Não perder outra aplicação, não perder a oportunidade de pregar o evangelho, mesmo diante da adversidade. Olha o que Paulo diz. Capítulo 26, versículo 2. O nosso capítulo aqui, 26. Paulo diz assim, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. E qual defesa que Paulo faz? Contar da conversão dele, contar do amor de Jesus Cristo e dizer não existe outra salvação, não existe outra ética, não existe outro comportamento, senão aquele que nos coloca atrelados, ligados e conectados com Deus. Fantástico isso. Para Paulo, o reino de Deus sobressai a sua justiça pessoal, justiça de Deus. Olha o versículo 6 desse capítulo 26. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Qual é a esperança? Virá o Messias, ele será o Salvador, ele livrará o seu povo dos seus pecados, e nele haverá ressurreição, e nele haverá a vida eterna, e nele haverá a vida plena, e nele haverá a água da vida, e ele é o próprio pão que sacia a fome, e nele há justiça, e nele há regozijo, e nele há alegria, e nele há salvação, celebração. Ele é Jesus Cristo, o único que pode livrar o homem da morte da sua alma, da sua tristeza e do seu sofrimento. Paulo está dizendo isso dessa forma e de outras mais para as autoridades romanas, ainda que ele estivesse algemado, preso, sofrendo, apanhado, tendo apanhado, sofrido várias agressões, escárnio. O sumo sacerdote mandou bater na boca dele. Paulo falou um negócio, ele, bate na boca desse cara. Pá! Tomou um tapão na boca. Ei, quantas vezes você sofreu pelo evangelho, hein? Já pensou? Paulo sabe que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Então ele está preso, tranquilão. Como diz um amigo que trabalha comigo na polícia, zero estresse. Ele está lá, tranquilaço. Olha só, eu estou sendo preso aqui, se eu morrer, isso é lucro. Por quê? Porque eu já tenho a vida em Cristo Jesus. Para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Por isso, ele está alegre enquanto ele é julgado.
História fantástica! Vibrei, meu coração se alegrou, tendo a oportunidade de caminhar por essa história fantástica do capítulo 26 do livro de Atos. E ainda agora, mais 2 capítulos, até a gente chegar ao fim. Não perca a continuidade dessa história. Leia esse livro de Atos, assim, consuma de forma voraz. Você vai se alegrar também a sua alma em saber como homens que confiaram fielmente na palavra, no poder de Deus, caminharam nessa terra aqui e se entregaram a Cristo, e se entregaram à proclamação do Evangelho, sem vacilar, confiando, como diz a música que a gente colocou aqui no início. Música. Eu falo música. Música. Vamos fechar, então? Gostou do momento de hoje? Peça sempre a Deus que te fortaleça nos momentos de tensão e de provas. Estou passando por um aperto muito grande. Confie em Deus, a fim de que você sempre honre a Deus com a sua fé e com o seu testemunho. Ok? Vamos orar? Curva a sua cabeça aí agora, no lugar onde você está. Feche os seus olhos e nós vamos fazer uma oração a Deus. Vamos lá? Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer. Agradecer pelo Evangelho que é eficaz, pela palavra do Senhor que entra no nosso coração, assim, com tanta alegria. E nós, quando olhamos para homens de fé que nos precederam, da igreja no início dela, nós reconhecemos que o Senhor preservou a todos, mas preservou, acima de tudo, o propósito redentivo do Senhor em Jesus Cristo, a fim de que eles enfrentassem tudo quanto enfrentaram sem fraquejar, para que o Evangelho se expandisse e chegasse aos nossos corações ainda hoje. Nós olhamos para isso tudo com muita gratidão. Que cada júnior, menino e menina, seus familiares, pais, cuidadores, eles possam olhar para essa palavra e também se alegrar, ó Deus, se regozijar com muita, muita celebração pelo poder do Senhor que transforma o coração daquele que confia e crê no seu nome. Abençoe a casa, Senhor, dos nossos juniores, especialmente oramos aqui por Leila, Guga, Davi, pela Lelê. Deus, Senhor, estenda a proteção do Senhor, cuidado do Senhor, o zelo do Senhor sobre a vida, Deus, de tantos quanto necessitam agora de uma intervenção especial do Senhor. Faça isso, Deus, e que os nossos olhos possam contemplar com gratidão, com celebração, com honra ao Senhor, com louvor ao Teu nome, até que naquele dia todo especial, Jesus chega e nos arrebata para uma vida eterna de paz, alegria e muita alegria ao lado dele, Senhor. Muito obrigado por tudo isso. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Leia a Bíblia e faça a oração e leia a Bíblia se quiser crescer. Deus te abençoe com paz, abençoe o seu coração, a sua alma, a sua vida e sua casa. Forte abraço. Deus te abençoe e fique com Deus. Tchau.